Bom dia, primeiro ano. Bom dia, turma 1001. Tudo bem com vocês? Hoje, 15 de julho de 2020, vamos tratar na aula de Sociologia sobre os principais tipos de estratificação social. Primeiro, vamos entender o que é estratificação. É a expressão que deriva de extrato, que quer dizer camada. Por estratificação social, entendemos a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos nas atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. A estratificação social, ela é hierarquizada, então eu tenho uma hierarquia, onde o extrato social ele vai definir a que grupo eu pertenço. Os estratos sociais mais elevados estão próximos ao topo dessa pirâmide e são menores, e os estratos sociais mais baixos estão próximos à base e representam o maior número de pessoas dentro da sociedade. Quais são os principais tipos de estratificação social? Primeiro, a estratificação econômica, que define pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e situação intermediária. A estratificação política, que é estabelecida pela situação de mando na sociedade entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. E a terceira, estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, os tipos de estratificação social são estratificação econômica, estratificação política e estratificação profissional. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles? Vamos lá? Estratificação econômica são o número de pessoas, tá, que exercem o poder econômico a partir do dinheiro ou do patrimônio que elas têm. Essas pessoas, elas representam, para muitos estudiosos, o aspecto de poder, onde o aspecto econômico da estratificação social, ele é determinante e caracteriza hoje as sociedades modernas. Quem tem dinheiro tem poder. Consequências da estratificação econômica. Baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária, a estratificação é fruto das desigualdades sociais, ou seja, existe estratificação porque existem desigualdades. A imagem deixa clara essas desigualdades. A estratificação política, ela é baseada na situação de mando da sociedade ou grupos que têm poder e grupos que não têm poder. A estratificação profissional, ela é baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissão pela sociedade. Então, a estratificação política, ela me dá, nessas duas imagens, o exercício do poder. Quando eu uso o meu grupo político para exercer o medo, o mando e conduzir as eleições e levar ao poder quem eu quero. E, por outro lado, eu tenho uma estratificação política que mostra o exercício da riqueza, do poder do emprego, do poder que eu exerço sobre outros grupos por conta do dinheiro que eu tenho e como isso me leva a conduzir a política. A estratificação profissional, ela é, teoricamente, definida como a valorização maior de umas profissões sobre outras. Nesse momento, eu trago para vocês 4 tipos de profissões básicas: o médico, o mestre de obra, o agricultor e um técnico de enfermagem. Qual dos 3 vocês acham que é mais importante? Eu diria que as 4 são importantes, mas pela estratificação profissional, em nossa sociedade, valorizamos muito mais algumas profissões do que outras, principalmente quando se fala em um advogado, ele é mais importante que um pedreiro, mas sem o pedreiro você não constrói a casa. Vamos agora entender
como é que os tipos de sociedades estratificadas se organizam. A minha primeira sociedade estratificada de estudo vai ser a sociedade estratificada por castas sociais. Essa sociedade, ela valoriza a posição social que é atribuída por razão do nascimento, ela não permite a mobilidade social, ou seja, o indivíduo carrega para o resto da vida a sua posição social, que é herdada no nascimento, e o casamento entre castas diferentes, ele é proibido. Aqui eu trago o exemplo, né, da Índia, onde eu vou desde o Brahma até o Dalit. A sociedade estratificada por castas, ela é definida há séculos na população indiana, e ela é uma sociedade com uma estratificação rígida e fechada, e esse sistema de castas, ele determina a organização da sociedade. Na Índia, os brahmanes são os sacerdotes, os cháryas são os guerreiros, os vaisyas são os comerciantes e os sudras são os sudras, a população. Os párias, eles nem estão em nenhum nível social, eles estão abaixo, eles só servem para limpar o caminho das demais castas sociais. A Índia, estratificada por castas, apresenta essa marca desde muito, e desde sempre ela é motivada pela questão religiosa e pela questão econômica. Apesar de ser uma das regiões mais populosas do planeta, ali a gente encontra um número bastante representativo da população que vive à margem da sociedade, na extrema pobreza. Continuando o nosso estudo sobre os tipos de sociedades estratificadas, a gente vai sair da sociedade de castas e agora vai para número 2, que é a sociedade por estamentos ou estados. Essa sociedade por estamentos ou estados é a sociedade na qual a camada social ela é semelhante à da casta, porém um pouco mais aberta. Por que ela é mais aberta? Porque ela permite uma mobilidade social, que é difícil, mas não é impossível, e ela existiu durante toda a Idade Média no feudalismo europeu. Aqui eu tenho para vocês essa pirâmide social, tá? E nessa pirâmide social, a gente vê a separação entre a nobreza, os camponeses e os servos, através dessa linha vermelha, e a seta que mostra que eu posso ter uma ascensão possível, mas rara. Por quê? Na parte de cima dessa minha pirâmide, eu tenho a realeza, a alta nobreza e o alto clero. Também tenho a nobreza média, que são cavalheiros. Abaixo dessa linha divisória em vermelho, eu tenho os artesãos e comerciantes, que são ricos oficiais liberais. Eu tenho os camponeses com terra, artesãos e comerciantes humildes. E eu tenho os estamentos mais pobres, que são servos, jornaleiros, trabalhadores, assalariados de baixo ofício. E também os marginais, que são sem função, sem profissão. Essa minha sociedade estamental, ela é ocupada pelos indivíduos na hierarquia social, determinada por uma lei. Há diferenças de direitos, privilégios e deveres e obrigações publicamente reconhecidos. Então, eu tenho o clero, no topo dessa sociedade estamental, são os que oram. A nobreza, no meio dessa sociedade estamental, que são os que guerreiam. E os camponeses e servos, na base dessa sociedade, que são os que trabalham. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Clero, nobreza, camponeses e servos. Quais são as possibilidades que eu tenho de ascensão nessa sociedade feudal? São raros, mas eu tenho situações em que a igreja recruta seus membros entre os mais pobres, quando os servos eram emancipados por seus senhores, no caso de um rei conferir um título de nobreza a um indivíduo, a um homem do povo, e se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. Como a igreja recrutava seus membros nos mais pobres, ele ia às casas e às aldeias e ali ele pegava.
esses membros para fazerem parte da igreja. Por isso a gente tem na igreja o alto e o baixo clero. O rei concedendo o título de nobreza a um servo e o casamento, que também era uma forma de ascensão social. Ali, se concedendo o título de nobreza a um servo e agora o casamento, que vai dar a ela a posição na aristocracia. Continuando o nosso estudo sobre os tipos de sociedade estratificadas, nós tivemos o de castas, tá? Agora a gente vai para a estratificação por classes sociais. Na estratificação por classes sociais, a gente entende que as classes sociais são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status social, ou seja, posição social. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Não são rígidas, por isso dizemos que não são hereditárias, nem impermeáveis, e é marcada por contradições e desigualdades. Karl Marx e essa análise das sociedades de classes. Lembrando que Karl Marx, pensador alemão, foi o principal estudioso desse tipo de sociedade, velho conhecido nosso, e para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Os conflitos entre as classes constituem o principal fator de mudança social. Nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem a camadas sociais diferentes e antagônicas: burguesia, proprietários e proletariado, trabalhadores. As contradições que mantêm entre si forjam as estruturas e a estruturação própria da sociedade. A propriedade privada é o bem maior a ser preservado. Para Marx, a classe capitalista, que é a burguesia, precisa da classe operária, que é o proletariado, para produzir, criar e fazê-las circular. Fazê-las quem? As riquezas. Para Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança social nas sociedades de classe. Por isso, não se constrói ou não se faz riqueza para a burguesia sem o trabalho, sem a exploração do proletariado. E a luta de classe, a greve, as reivindicações, elas são aquele motor que movimenta a sociedade. Nas sociedades, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. A Revolução Russa de 1917 é um marco no século XX. A primeira nação do mundo a se tornar socialista. As ideias de igualdade, as ideias de divisão das riquezas, ela foi desenvolvida a partir do socialismo de Karl Marx, Friedrich Engels, e na Rússia, implantado através da Revolução Vermelha de Lenin. A estratificação social no Brasil. A sociedade humana no Brasil, na primeira década do século XXI. A sociedade ideal, ela deveria ser dividida em 3 níveis: alta, média e a base. A sociedade que o Brasil tem hoje, ela tem 7 níveis e que podem ser também traduzidas em 4 cores. Esses 7 níveis são o topo dela em azul escuro, a bilionária. O segundo e o terceiro nível em azul clara, que seria a alta, é a rica e a média rica. O terceiro nível, que é a média, é o 4 e o 5, a média e a média baixa. E a base, em marrom, que é o 6 e o 7, o pobre e o abaixo da pobreza. Essa estratificação social no Brasil, ela traz uma exclusão social. O Brasil, embora possua esse nível de exclusão social, embora hajam tantas barreiras, existe também, e a gente pode verificar isso, que essas barreiras, elas possibilitam e elas não impedem a mobilidade social. Essa mobilidade social,
ela determina a qualidade de vida que vem melhorando no Brasil, mas a gente não pode esquecer, as desigualdades sociais ainda são bastante acentuadas. Pelos relatórios da ONU divulgados em julho de 2010, o Brasil ainda é apontado como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Então, nós temos aqui esse exemplo das desigualdades. Terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Um bom final de semana, uma boa semana. Retornamos às nossas aulas. Beijo grande, saudade.